Como é que você cuida do seu dinheiro? Hoje eu estou aqui na companhia do incrível Gustavo Cerbasi, o maravilhoso. Olá, Gustavo. Pô, Edson, obrigado pelo incrível, cara. Eu tenho vários títulos, várias formações, mas o incrível sempre é bom aqui ter admiração de um cara que eu também admiro com você. Obrigado pelo convite para estar aqui com você, com a sua audiência. Pô, sou muito feliz de conhecer o Gustavo Cerbasi, a gente já gravou algumas vezes, sou muito fã dele, mas vou deixar o Gustavo Cerbasi se apresentar. Cerbasi, conta pra galera quem é você e o que você faz. Bom, quem eu sou é uma pergunta que até para mim é difícil de responder, tá? Porque eu comecei minha carreira como professor bem intencionado nas horas livres, eu ajudava meus alunos, então os alunos meio que me ajudaram a construir a carreira de consultor financeiro. Consultor é uma palavra muito genérica ao longo do tempo para diferenciar o meu trabalho daquilo que as pessoas conhecem bem, que é o consultor de investimentos ou assessor de investimentos. Eu fui mais para a parte estratégica, então eu sou tipicamente um planejador que construiu sua carreira não inspirado por ninguém, porque quando eu comecei, há exatos 25 anos atrás, não tinha autores de finanças, não tinha palestrantes de finanças, não tinha professores de finanças pessoais. Então, eu escrevi 16 livros, palestrei em todos os estados do Brasil, fui colunista de revistas, jornais, quando as pessoas assinavam em grande volume, depois em blogs, vlogs e vários canais online. Em 2016, montei um projeto online, meu curso online Inteligência Financeira. Mais de 40 mil alunos passaram por ele e hoje, predominantemente, meu trabalho está aqui onde vocês estão vendo, nas redes sociais, nos canais de conteúdo, onde eu ofereço muito conteúdo gratuitamente para as pessoas conhecerem meu trabalho e quem quer aprofundar, ou aprofunda através de livros, ou de cursos, ou de palestras, vai me encontrar em algum lugar onde a educação financeira esteja sendo oferecida. Dos seus 16 livros, é isso? 16 livros. Quantos foram best-seller? Então, se a gente entender que best-sellers são aqueles que venderam mais de 100 mil exemplares, eu tenho 5 best-sellers. Né? O maior, com certeza, Casais Inteligentes Enriquecem Juntos. Também entram nessa lista Investimentos Inteligentes, Como Organizar Sua Vida Financeira, Dinheiro, os Segredos de Quem Tem, meu primeiro livro, e A Riqueza da Vida Simples, meu livro mais recente, fez muito sucesso na pandemia, e também foi finalista do Prêmio Jabuti, que, Caramba. apesar de não ser meu livro mais conhecido, é aquele do qual mais me orgulho, porque ele foi aclamado, reconhecido pela mídia jornalística, pelos escritores, e é muito bom ter pelo menos uma final do Prêmio Jabuti no meu Maravilha. currículo. Quero só falar aqui, ó, vou deixar os links dos livros do Cerbasi na descrição aqui desse papo, tá? Mas, outra pergunta boa, de todos esses seus livros, quantos viraram filme, Cerbasi? O que virou filme foi Casais Inteligentes Enriquecem Esse é muito Juntos. bom. Ele acabou se tornando Até que a Sorte nos Separe, em 2012. Foi a maior bilheteria do cinema nacional. Acho que mais legal do que meu livro ter se tornado um livro, uma comédia, foi o fato dessa comédia ter se tornado a primeira trilogia do cinema nacional. É o primeiro filme brasileiro na história que tem 2 continuações. Depois vieram outros, né, mas no total tem uma estimativa de cerca de 11 milhões de pessoas assistiram aos 3 filmes apenas no cinema. Então também é um grande sucesso. Uma educação financeira disfarçada de comédia, mas é gratificante ter a minha obra adaptada para uma obra de tanto sucesso. Então vocês já viram aqui que o homem não é fraco, não. Então, por isso, hoje eu trouxe aqui algumas dinâmicas pra gente fazer com o Cerbasi, tá? Qual que é o maior vilão do seu dinheiro? Vai ser o papo que eu vou levar aqui com o Cerbasi. Boa. Mas assim, o que eu fiz, Gustavo? Eu separei uma listinha, porque normalmente a galera tem sempre os lugares comuns, né? Ah, isso daqui é ruim, isso aqui é não sei o que lá. Então o que vamos fazer, Gustavo? A gente vai fazer aqui uma prateleira com os maiores vilões do seu dinheiro. Sendo aqui, ó, o vermelho, aquele mais perigoso, o Boa. amarelo, o médio e o azul, aquele que não é tão ruim quanto parece. Eu vou falar o que é cada um deles, e aí o Gustavo vai colocar em cada uma das prateleiras, vai escolher se vai colocar no vermelho, no amarelo, no azul, e também vai dizer pra gente aí o porquê de cada um tá em cada prateleira, tá bom? Boa. Vamos Vamos lá. começar, Gustavo, Vamos com o lá. clássico, que é o cafezinho. Onde você Cafezinho. coloca o cafezinho? Olha, 2 segundos para as pessoas pensarem, imaginarem o que eu vou responder. Pensaram? Não, cara, eu coloco o cafezinho no azul. Tá? Eu não considero o cafezinho um vilão. Eu gosto de café, eu trabalhei com café.
No meu primeiro livro, eu chamo a atenção das pessoas que provavelmente o problema do orçamento começa no cafezinho, e muita gente acha que, por causa dessa afirmação que eu coloco no livro, eu condeno o cafezinho de forma alguma, tá? Até porque o cafezinho, em algumas culturas, tem um papel muito importante. Na cultura sueca, por exemplo, o fika, né? Fika com K, que é o momento do café. É a hora em que o trabalhador para, faz o networking, pensa, relaxa e volta com combustível totalmente renovado para o trabalho. Então, o cafezinho é muito importante. Não incluir o cafezinho no orçamento, desprezar o cafezinho, desprezar os pequenos valores, é uma das causas do orçamento que foge ao controle. Quando você acha que o orçamento é só casa, saúde, transporte, educação, aqueles grandes gastos, e esquece dos pequenos gastos, você vai perceber no fim do mês que, na teoria, o orçamento deveria funcionar, na prática ele fica bem longe de funcionar. Por quê? Porque num dia com sono você toma café, num dia quente você toma uma água, num dia tedioso você compra alguma coisa, física ou não, para ler, e você vai perceber que boa parte do lazer, do cuidado pessoal, do quebrar a rotina, tem a ver com gastos despretensiosos. Quando no planejamento você começa a condenar esses pequenos gastos, você vai entrar numa de enrijecer demais seu orçamento, algo que jamais vai funcionar. Orçamento rígido não funciona, é importante ter vários itens flexíveis, mas ter a consciência sobre esses itens para que você saiba que na hora de comprar algo a prazo, você não tem todo aquele espaço no orçamento que você imaginava que tinha, porque todo mês você vai gastar seus 30, 40, 50, 100 reais em alguns casos com cafezinho. Então, cuidado para não comprar algo parcelado que torne o cafezinho algo proibido na sua vida. Boa. Aproveitando que a gente falou do cafezinho aqui, ó, tem uma dificuldade do brasileiro na atualidade, que é o supermercado. Boa. Bom, supermercado, vamos colocar no amarelo? Por quê? Porque Hum. não dá para condenar a alimentação, não dá para condenar a cervejinha, não dá para condenar eu ter algum cuidado com a minha família, mas normalmente o supermercado, quando a compra é feita sem um planejamento prévio, é no supermercado, diante dos vários estímulos de consumo, que as pessoas perdem o controle. Né? Você vai lá comprar uma carne, porque você quer preparar algo especial para a família, e você vê que em torno da carne tem vários acessórios, vários itens, um sal mais sofisticado, um tempero que teoricamente simplifica seu trabalho, uma tábua para você trabalhar em casa que é mais interessante. Então, você é estimulado por muitas estratégias de consumo que vão fazer com que você coloque no seu carrinho mais do que você planejou. Para não ceder tanto às tentações de consumo, a estratégia muito simples é: seja racional no mercado. Como ser racional? Já sai de casa com uma lista de compras montada. Né? Quando você tem uma lista que você vai conferir, você tem uma tendência muito maior de se limitar àquela lista, talvez acrescentar alguma coisa. Quando você vai zanzar no supermercado, aquele negócio, deixa eu ver o que tem nessa prateleira, deixa eu ver o que tem na outra, a tendência é que você compre muito mais do que você pode ou do que você gostaria de comprar. E tem a dificuldade hoje que o brasileiro enfrenta também é qual mercado comprar, né, Serbasi? Porque eu acho que às Também. vezes onde você escolhe ir, né, você ir do mercado A para o mercado B é uma diferença às vezes de R$ 2, R$ 3 por produto que pesa no fim do mês, né? Com certeza, mas sabe que eu acho que esse problema já foi maior, Edson, porque muitas pessoas estão aderindo nas grandes cidades às compras online. E a compra online, obviamente que ela tem a conveniência, tem o custo do frete, mas a partir do momento que você tem um histórico de compras, que você já tem um carrinho montado, né, algo do tipo, pega o meu carrinho anterior, né, replica e você vai fazer alguns ajustes, há uma tendência de você ter mais disciplina no consumo, há uma tendência de você ter mais facilidade de pesquisar preços, você pode montar o seu carrinho em 2 mercados diferentes e ver qual que é mais interessante, e você tem uma produtividade, um ganho de tempo bem interessante que permite a você pensar melhor sobre as compras. Então, eu acho que você tem toda a razão, né? Às vezes desprezar ou menosprezar a seleção do supermercado pode fazer uma diferença, mas também a facilidade de comprar online me permite comparar, e eu vou talvez comprar frutas naquele supermercado que é melhor em frutas, legumes e verduras, vou comprar os produtos de limpeza em outro supermercado, eu posso compor uma cesta e ter um consumo mais inteligente com o uso da tecnologia. Por falar em uso da tecnologia aqui, ó, esse aqui é uma coisa que o brasileiro gosta, viu? O Opa, parcelamento. Vai passar em quantas, senhor? Em quantas dá para passar? Já passa na máxima que dá e vambora. pô. E aí, o que você acha, Edson? Tá errado, cara? Pô, Parcelar errado esse ou não? daí pra mim é a maior bandeira vermelha do orçamento. Eu conheço uma pessoa que ela passa tudo, ela manda parcelar no máximo de vezes possível. Que é uma maluquice, assim.
Não, então, mas vamos lá, vamos diferenciar. Eu acho que essa categoria e uma outra aí que eu estou vendo lá o cartão, depois a gente fala do cartão, eu gostaria de poder colocar em duas categorias diferentes, sabe por quê? Hum, Porque o depende aqui é importante. Comprar a prazo, numa economia que nós temos uma inflação que não é desprezível, na casa aí dos 4, 5% ao ano, e uma taxa de juros que também não é desprezível e é bem maior que a inflação, me permite pensar numa estratégia bem interessante, que é, em vez de eu comprar aquilo que eu quero consumir pagando à vista, eu vou usar o dinheiro do meu consumo para investir, vou tomar os cuidados para não perder o controle do consumo e aquilo que eu posso comprar a prazo, comprar no cartão, jogar para frente, eu vou jogar o mais para frente possível, porque há uma tendência de eu ser mais remunerado pela taxa de juros do que ser prejudicado por essa organização, pelo tempo perdido para manter essa organização da compra a prazo. O que é importante para quem compra a prazo? É importante entender que o seu crédito vai se esgotando quando você compra a prazo, né? Você tem um limite no cartão, digamos, de 10 mil reais. Se você compra 3 mil reais parcelados em 10 vezes, 10 prestações de 300, você não consumiu apenas 300 do limite do cartão, você consumiu 3 mil. Vai chegar um momento que você acha que vai comprar a compra do mercado, pagar o combustível e acabou o limite, porque você está com muita coisa dos meses anteriores sendo pagas. Então, cuidado com o limite do seu crédito. Segundo ponto, sempre, sempre, não importa o que esteja acontecendo, chuva, sol, guerra na Ucrânia, não importa qual seja o fato econômico, você tem que estar preparado para quitar a fatura sempre à vista. Se você começa a desconfiar de que vai chegar uma fatura de 3 mil e você vai ter 2 mil na conta, já começa com antecipação a entender quais são as melhores possibilidades de crédito para você tomar um dinheiro emprestado, para, com o empréstimo, talvez, entrar numa dívida controlada, organizada, mas que você não entre no rotativo do cartão, que costuma ser muito mais caro. Para mim, Edson, a melhor solução é você tomar o cuidado de comprar a prazo, desde que você tenha bons investimentos que garantam que, se em algum momento você quiser quitar tudo que você comprou a prazo, esses investimentos são capazes de quitar. Enquanto você tiver essa capacidade, você está num nível saudável. Quando começou a ficar com volume de dívidas maior que de investimento, é hora de parar de comprar a prazo. Tá? Então, eu colocaria, na verdade, a compra a prazo não no vermelho, mas sim no amarelo, porque para aqueles que se planejam, pode ser algo bom. Para quem não se planeja, é um desastre. ah. E a compra por impulso? Ah, Aquela aí passeadinha pode, no shopping, passou na frente da loja da Nike, viu aquele tênis bonito. Ah, pô, eu mereço tanto comprar esse tênis. pode colocar com certeza no vermelho, tá? Até porque não é apenas uma questão financeira aqui. Talvez alguns dos que estão nos assistindo me condenem pelo que eu vou falar agora, mas isso é resultado de 25 anos de acompanhamento de famílias e trabalhos. É entender que esse passeio ao shopping, essa compra despretensiosa feita no fim de semana, ela pode ser equiparada a uma doença. Tá? Uma doença que eu considero grave. Grave por quê? Porque hoje 78%, ou 4 em cada 5 brasileiros, estão endividados. Endividados por quê? Porque foram escolhendo seus itens de consumo, suas compras parceladas, seu estilo de vida, seu custo de vida, e simplesmente não planejaram uma situação de correção dessas dívidas, deixaram a vida levar suas escolhas, e o melhor exemplo disso é a ida ao shopping. Por que a gente gosta de ir ao shopping? Por que a gente compra quando vai ao shopping? Edson, isso é fruto, principalmente da falta de planejamento. Uma pessoa ou uma família que está se organizando para fazer uma viagem muito interessante daqui a 2 ou 3 meses, para fazer um curso sensacional daqui a 6 meses, para trocar de carro, reformar a casa no fim do ano, uma pessoa que vai estar menos propensa a um passeiozinho no shopping, porque está, como fruto do seu trabalho, concretizando algo que é muito importante para ele e para ela. Então, essa sensação de concretização meio que traz até uma sensação de saciedade. Cara, qual que é o resultado do seu trabalho? O resultado do meu trabalho é a próxima viagem, é a troca do meu carro, é a renovação da casa, eu estar com o meu guarda-roupa em dia. Quando você não tem esse planejamento, você tem aquela sensação de que trabalha muito, descansa pouco, não está encontrando o porquê de tanto trabalhar, e tem algo que é muito interessante, que dá uma sensação de recompensa muito boa, que é o comprar. O comprar é um processo que você chega, você escolhe algo que tem o seu tamanho, tem a sua cara, tem a sua identidade, e você sai recompensado. Só que a gente sabe que não é uma recompensa duradoura, e a pessoa vai tender a comprar mais na próxima semana, no próximo mês. Então, ela nunca consegue se sentir saciada.
O que a gente percebe, e isso também é resultado do trabalho que eu venho fazendo nos últimos anos, é que quando uma pessoa percebe que está fugindo ao controle, procura um planejador para tentar uma solução do tipo, cara, eu não consigo me controlar nas compras, a gente não precisa falar, não compre. Basta eu falar para essa pessoa, cara, vamos fazer uma viagem bem legal, ou concretizar um projeto que você gostaria muito, que você acha que é impossível, mas num prazo não muito longo, algo entre 3 e 6 meses. Só o fato da pessoa se organizar para esse tipo de projeto faz com que ela comece a dizer não ou abandonar aqueles desembolsos ou compromissos avulsos que ela buscava para buscar algum sentimento de recompensa. Então, tendo um sentimento de recompensa, a pessoa até chega no shopping, olha para a vitrine, fala, puxa, seria legal comprar essa roupa, mas acho que dá para aguentar um tempo mais com essa roupa aqui, porque talvez até na minha viagem, ou para a minha viagem, eu compro uma outra roupa lá na frente. E isso vai dando uma disciplina mais interessante. Tá? Então, essas compras avulsas, elas são sim um grande vilão e são o motivo da pessoa não concretizar boa parte dos planos que ela tem na vida. Um Eu quero. adendo importante. Normalmente, quando vai se montar um planejamento, imagina um casal começando a vida 2, né, ou alguém que recebeu uma promoção, 50% de aumento no salário e fala, agora eu vou para um apartamento maior. A gente consegue planejar moradia, saúde, até alimentação, quanto que eu vou gastar para o mesmo mercado, educação. O que a gente não planeja? Geralmente a gente esquece aqueles itens que não estão todos os meses no orçamento. Um estudo que a gente faz na Super Rico, a plataforma da qual sou sócio, do porquê as dívidas terem começado, a gente percebe que no começo do ano boa parte das dívidas começam e a pessoa vai dizer que o motivo das dívidas, puxa, recentemente recebeu o 13º, estava tudo zerado nas contas, por que está no vermelho em fevereiro? A pessoa vai dizer que o que saiu do normal, o que saiu da rotina foi o carnaval. Ela gastou com abadá, com o bloquinho, os amigos vieram em casa, beberam um pouco mais. Está errado se divertir? Está errado curtir carnaval no Brasil? Não. Mas se a gente for ver no orçamento das famílias, todos os itens básicos estão lá, alimentação, saúde, transporte, moradia, educação, lazer, segurança, mas não está carnaval, não está o mês em que 3 ou 4 parentes fazem aniversário, não está o mês em que a minha banda favorita vai chegar no país. Então, esses itens a mais acabam entrando meio que de forma forçada no orçamento, e aí a pessoa entra no vermelho, acha que o motivo de estar no vermelho, ou que não deveria acontecer na vida delas, é justamente essa celebração da vida. Está errado. Eu tenho que ter a celebração da vida ali no meu orçamento e saber que, puxa, se eu tentar celebrar o meu sucesso, o meu trabalho, indo ao shopping, eu vou sufocar as outras coisas mais interessantes. Você falou dessas compras não planejadas, eu mudei faz 2 semanas, cara. Olha aí, ó. E aí eu pensei que eu estava super planejado. Falei, cara, vou precisar gastar com um fogão, precisar gastar com uma coisinha aqui, outra ali. No máximo uns 2, 3 mil reais vou gastar, né? Putz! Assim, uma semana eu já tava ficando, falando, meu Deus do céu, como... Aí precisava de espaço para pôr coisa, precisava tirar coisa, precisei doar coisa. Aí eu olhei, acabei gastando... A sorte que eu tinha uma reserva muito boa, muito gorda. Mas assim, eu olhei e falei assim, mesmo me planejando, teve um monte de coisas no caminho, assim, que eu não tava planejando, né? Então, às vezes, é muito bom isso daí. Vamos fazer uma terapia dessa mudança? Então, me diz o porquê da mudança, cara. Foi para economizar? Foi porque a grana tá boa? Foi porque você não gostava do lugar? Qual o motivo da mudança? Cara, tem mais a ver com motivos profissionais do que pessoais, né? Porque antes a casa que eu tava era o escritório da empresa, então tinham pessoas que tinham acesso que eu não queria que tivessem. E aí eu queria uma coisa mais pessoal minha, assim, uma coisa para eu poder morar sozinho. Então mudei para um lugar menor também. E para um lugar mais seguro, né? Eu queria mudar para uma vizinhança mais segura, mais tranquila. Tô morando praticamente no interior agora, então tô muito mais feliz. Porque tem um fato importante nas mudanças, que é você estar vivendo algo novo para você. Quando você fala que foi para um lugar mais barato, mais simples, normalmente é o caminho interessante quando você está experimentando algo novo. O problema é quando as pessoas mudam, porque, puxa, mas ganhei. O ano passado foi bom, eu fui para um apartamento um pouco maior, eu comprei um carro maior. Quando você toma decisões mais complexas do que você já tomou, que não é exatamente o caminho que você seguiu, a tendência de errar é muito grande, porque você vai lidar com um monte de situações novas que você não tinha na fase anterior da sua vida. Então, é um mercado diferente, num bairro mais nobre, que, poxa, por ser num bairro mais nobre, o aluguel daquela loja é mais caro, e você não vai descobrir no meio do caminho que você vai gastar muito mais de mercado que você gastava. Acho que provavelmente é um caminho ao contrário que você está fazendo, por ter buscado uma vizinhança mais econômica. Acho que você vai perceber, nas próximas semanas, que você vai gastar menos com o mercado. Talvez o posto de combustível vai ter o litro mais barato do que onde você pagava. Isso vai te ajudar no orçamento, na verdade, não atrapalhar, né? Porque você está num caminho de simplificação e não o contrário.
E aí, Gustavo, antes da gente continuar aqui, fiquei sabendo que você tem um novo produto que você lançou que você queria falar pra galera. Comenta aí pra gente. Pô, pois é, nós estamos numa fase bem interessante aqui, que eu estou celebrando, né? São 25 anos de carreira, 50 anos de idade, agora completados em abril, e eu tenho um carinho muito grande pelo meu público tem um carinho muito grande pelo meu trabalho também. Eu decidi presentear as pessoas que acompanham, valorizam o meu trabalho, com uma série de conteúdos que celebram esses 25 anos. O que eu estou fazendo aqui? Estou selecionando os 10 conteúdos que melhor repercutiram ou que mais foram elogiados, que mais geraram agradecimento do público, e estou transformando esses 10 conteúdos numa sequência, um encadeado no outro, são 10 lições importantes, que a pessoa que quiser ter acesso a esses conteúdos, é muito simples, é um cadastro bem básico, é e-mail e nome, porque eu vou mandar por e-mail todos esses conteúdos nas próximas semanas. Vamos deixar aqui em algum lugar um link, um QR Code, alguma coisa que a gente possa encaminhar as pessoas, tá? A gente faz na pós-produção aqui esse encaminhamento, e aí a pessoa, ao acessar a homepage de cadastro, ela só vai colocar o e-mail, o nome e vai passar a receber esses conteúdos. Se perdeu algum conteúdo já enviado, vai ter a lista, um link para acessar o portal e acompanhar todas as lições. São 10 lições que poderiam se traduzir num livro novo. Tá? Eu preferi fazer isso gratuitamente, para celebrar com o meu público esse momento tão especial dos 25 anos, e uma fase nova pela qual estou passando, vem novidades pela frente no projeto online, aí com certeza vai ter muita coisa para ser anunciada nos próximos meses. Maravilha. Gente, pra quem não conhece o trabalho do Gustavo Cerbasi, eu vou falar pra vocês, tenho alguns dos livros dele aqui. O trabalho é incrível, incrível, incrível. Quando eu fiz alguns vídeos de educação financeira pro canal, foi a primeira fonte que eu fui buscar, foi o primeiro lugar que eu fui ler. É uma referência enorme na área, assim. Então, vou deixar um link aqui na descrição do vídeo aqui do trabalho do Gustavo para vocês conhecerem, tá bom? Legal. Boa. Continuando, Gustavão, temos aqui agora. A gente falou do parcelamento, né? Tem o cartão de crédito. É isso aí. Cartão de crédito, por muitos, é tido como um vilão do orçamento. E eu não coloco o cartão como vilão, porque se ele for bem utilizado, ele, na verdade, é um dos maiores aliados que nós temos. Vou explicar por quê. Por enquanto, vamos colocar no amarelo. Amarelo. Por que no amarelo? Por quê? É mais ou menos aquela situação que a gente falou agora há pouco sobre os pagamentos parcelados, que se a pessoa tem um bom planejamento, o cartão de crédito ajuda a melhorar esse planejamento. Por quê? Porque, puxa, pensando no orçamento que toda a família tem, os grandes gastos geralmente não são esquecidos. Todo mundo sabe o quanto gasta com prestação ou aluguel do imóvel, todo mundo sabe o quanto gasta com a escola dos filhos, todo mundo tem uma boa ideia do quanto gasta com combustível do automóvel. Onde que nós nos perdemos? Nós nos perdemos nos gastos avulsos. Um mês você teve que ir no cartório, no outro teve que ir na farmácia, no outro teve que comprar um presente, no outro teve que corrigir alguma situação. Então, o maior risco está não no cartão de crédito em si, mas no que acontece dentro da fatura do cartão. Então, para simplificar isso, é muito interessante ter uma ferramenta que concentra todos os pequenos pagamentos numa única data. Você tem a data de quitação das contas de água, luz, energia, do aluguel, escola, etc. E você vai ter a data do vencimento do cartão. Isso te permite tomar menos decisões ao longo do mês. Isso te permite manter o dinheiro que você sacaria para pagar contas aplicado pelo menos até aquela data. Isso te permite, por exemplo, se você fizer aquilo que eu recomendo que as pessoas façam, que é uma vez por semana, abrir o aplicativo do seu cartão e conferir o quanto você já gastou no mês, você pode reagir se perceber que um certo item de gastos, por exemplo, supermercado, está além do que o previsto. Se você não está organizando gasto por gasto, o total da fatura, imagina que você vai gastar 2.000 por mês no cartão. Poxa, passou metade do mês, já gastou 1.300, você está além da metade do gasto que você previa para o cartão, você vai segurar esse cartão no fim do mês e você tem uma chance de equilibrar as contas de forma mais interessante. Algumas pessoas comentam que não compensa você investir dinheiro por 10, 15, 20 dias e resgatar no dia da fatura do cartão, porque tem IOF, tem imposto de renda. Gente, sim, tem IOF, tem imposto de renda, mas pense no seguinte, você pode estar com o seu dinheiro investido, às vezes teria que sacar esse dinheiro para pagar a fatura do cartão, ou o dinheiro que você recebe, se todos os meses ficar aplicado por 15, 20 dias, no final do ano, você manteve o seu dinheiro aplicado por 2/3 do ano, mesmo que seja uma rentabilidade um pouco abaixo do ideal por causa dos impostos, você vai ter sim um bom resultado como consequência desse dinheiro que você não gasta. No cartão de débito, nós não temos esse tipo de vantagem, né? Sem contar que no cartão de crédito tem milhas, tem outras bonificações, seguros automáticos quando você aluga carro, faz viagens. Então eu recomendo a todos que usem o cartão com disciplina, tomando apenas
o cuidado de se assegurar, certificar que no dia do vencimento da fatura, você quitará o seu cartão à vista. Jamais parcelar, jamais estender o pagamento do cartão em várias parcelas, que custa muito caro. Gustavo, vou fazer uma pergunta para você aqui, ó. Compensa deixar o meu dinheiro parado na minha conta? Eu não deixo nem um centavo parado na conta, Edson. Na verdade, o dinheiro entrou na conta, eu automaticamente direciono para o meu produto de renda fixa mais interessante. Para algumas pessoas vai ser um fundo de renda fixa, para outras vai ser um CDB de liquidez diária. Muitas pessoas no Brasil têm hoje conta em cooperativas de crédito, o sistema cooperativo está crescendo muito, então hoje aplique o seu dinheiro no melhor CDB oferecido pela sua cooperativa de crédito, melhor depósito a prazo. A questão é que, mesmo que o seu dinheiro fique aplicado 1, 2 ou 3 dias, mesmo que o IOF cobrado sobre o rendimento seja muito elevado, em 3 dias você vai pagar quase 90% do lucro de IOF, mas algum lucro você terá. Então, dinheiro aplicado por 2 ou 3 dias é melhor que dinheiro parado por 2 ou 3 dias. Eu tenho o hábito de acompanhar. O dinheiro entrou na minha conta, já é automaticamente investido. O meu banco, e a maioria dos bancos tem, Edson, um acompanhamento do fluxo futuro, né, dos lançamentos futuros do extrato. Né, o que vai ser pago amanhã, o que vai ser pago depois de amanhã. Eu só fico acompanhando ou programando automaticamente o resgate daqueles recursos que eu vou usar para o pagamento das contas que eu tenho no certo dia. Como eu gasto 100% do meu consumo no cartão, eu não uso cartão de débito, eu não uso dinheiro, basicamente eu só vou me programar para resgatar o dinheiro no dia do vencimento. Meu banco me avisa 4 ou 5 dias antes que fechou a fatura, qual que é o valor, então eu tenho tempo de me programar e ter o dinheiro resgatado na conta, não tenho nenhuma preocupação com dinheiro que pode faltar. Tá? Então, manter dinheiro parado na conta é mau negócio, principalmente porque o dinheiro, mesmo que mal aplicado, hoje pode render algo perto de 10% ao ano no Brasil. Boa. Próximo aqui, ó. O automóvel. Automóvel, vamos colocar no vermelho. Eita! E eu vou Polêmica, explicar hein? por quê. Tá? Eu tenho automóvel, não é só para mim, tenho o meu, tenho da minha esposa, eu tenho um automóvel maior para viajar, então nós temos 3 carros em casa aqui. Não sou contra ter o automóvel. O que acontece com o automóvel, Edson, é mais ou menos o que acontece com a moradia. Tá? No momento que eu vou escolher o automóvel, normalmente eu vou procurar proporcionar para minha família o melhor que o meu dinheiro pode oferecer. E há uma forte tendência de que quem compra um automóvel vai comprar um automóvel 10, 15, 20% mais caro do que seria o ideal. Por que mais caro que ideal? Porque a gente pensa no preço do automóvel, talvez pensa no IPVA, raramente a gente vai pensar num seguro adequado para esse automóvel. O ideal seria já cotar o seguro no momento da compra, tá? Porque o mercado de seguro a gente vê que tem um certo vício aí das pessoas contratarem o seguro com coberturas mínimas, né? Com o mínimo que o seguro me permite contratar. Talvez 30 mil contra terceiro, não sei se 30 mil o menor valor ou 50 mil, é uma cobertura de acidentes ou de lesões corporais aí da ordem de 50 mil reais. E, gente, hoje a gente vive um mundo em que, principalmente nas grandes cidades, tem tanta gente circulando com carros blindados, com carros de mau valor, que uma distração, né, abarroar a traseira de um carro muito mais caro que o seu pode acabar com a sua vida. Então, você tem que ter um carro num padrão um pouco abaixo do que você acredita que pode pagar, incluir que o seguro é praticamente mandatório nas grandes cidades brasileiras, para quem pelo menos tem 1 ou 2 veículos. Quem tem uma frota talvez não pense em seguro, mas para quem tem 1 ou 2 veículos pode fazer uma diferença muito grande. E o ideal mesmo é que você tenha um carro para usar esse carro. Né? Normalmente, quem gasta muito com carro vai ficar economizando os centavinhos para manter esse carro na garagem, esquece que um carro bem usado é um carro que pode ser usado para viagens, para um lazer de fim de semana, para você realmente aproveitar a ferramenta que você tem para experiências novas. Não adianta você poder pagar o melhor carro possível e dizer para a família que não pode passear no fim de semana porque as contas estão muito secas. A gente percebe que os grandes itens do orçamento, os itens mais caros, como a escolha da moradia e a escolha do automóvel, são aquelas que acabam inviabilizando todo o resto. Tem muita família que não tem lazer, tem muita família que não consegue ter um curso profissionalizante, consegue equipar bem a cozinha, porque está gastando demais com a moradia ou com o automóvel. Opa, é engraçado, Serba. Cadê? Cadê você? Acho legal isso que você falou. E também tem uma questão também, às vezes, da gente querer um carro muito mais caro do que a gente pode pagar, né? Sim, sem Então, dúvida. o carro já não tá barato. Exato. E aí o cara tem Exato. lá, pô,
Kwid ninguém merece. Mas, pô, é o que é o mais barato ali, sabe? E às vezes, sei lá, pô, um seminovo, tu pega um carro bom seminovo, mais barato do que um Kwid zero. Ou você pega um carro que dura bem, que talvez não seja tão, não vai chamar tanta atenção no farol, mas, pô, ele é 100, 50 mil reais mais barato do que um outro carro. Só que vou até já emendar no nosso próximo item, que o que torna isso muito atrativo é isso daqui, ó, financiamento. Financiamento. Porque o cara olha lá uma BMW X3 financiada em 40, 50 anos e fala, pô, dá para ter, né? Eu já colocaria de cara o financiamento lá no vermelho, tá? E vou explicar por quê. O que você falou tem um porquê, tá? De a gente querer sempre o carro mais interessante, seja porque eu gosto de um carro mais esportivo, ou porque eu gosto de um carro mais espaçoso, ou porque eu tenho 2 ou 3 filhos e quero ter segurança, espaço para meus filhos, para bagagem. Então, argumentos nós temos. Mas muitas pessoas tomam a decisão do porquê ter um automóvel baseado nas situações extremas, do tipo, olha, mas e quando a gente for para aquela viagem para Santa Catarina, né? Imagina uma viagem longa com carro compacto, vai ser muito sofrido. Gente, o custo, o efeito cascata que temos como consequência da escolha de um carro mais caro é muito forte. O efeito cascata é o que você vai gastar a mais como consequência de ter comprado um carro mais caro. Então, se eu podia comprar um carro popular, valor X, mas decidi comprar um carro mais sofisticado, mais potente, mais seguro, que o valor dele é 2x. Você não vai gastar apenas 2x a mais nos itens complementares, como seguro, manutenção, combustível. Porque um carro com motor 2.0, ele não gasta o dobro do motor 1.0, ele gasta bem mais, né? Ele tem um consumo bem maior, se a gente considerar o quanto ele consome de combustível, de óleo, de peças que requerem mais reposição. Um carro mais sofisticado normalmente demanda a família mais gasto com estacionamento, você tem um capricho maior por aquele carro, então você vai tomar cuidados que você não tomaria com um carro popular. O nível de cobertura de seguro custa muito mais caro num carro sofisticado que num carro popular. Então, quando a gente vai perceber o efeito cascata, na ponta do lápis, você vai gastar bem mais do que 20%, 30% quando você compra um carro 30% mais caro. Então, o que a gente tem que levar em consideração? Que talvez para o dia a dia um carro compacto, um carro eficiente, um carro inteligente, um carro elétrico, dependendo da situação que a pessoa vive, seja uma solução mais adequada para os pequenos trajetos urbanos, e para aquelas viagens que acontecem 1, 2, 3 ou 4 vezes por ano, seja mais interessante alugar um carro grande. Para as pessoas que gostam da esportividade, talvez seja mais interessante alugar esportivos em pista no Brasil, fora do Brasil, viajando, esses driving experiences, né, as experiências de autódromo que existem, vai gastar sua adrenalina, vai testar sua pilotagem com um carro que é disponibilizado para isso, e você anda com um carro mais simples, por quê? Porque o desgosto que nós temos como consequência de más escolhas financeiras é muito grande ao perceber que a gente está comprando algo caro e está desgastando demais, está judiando demais de algo que vai perder valor mais rapidamente do que um carro popular. Tá? E aí, como você falou, financiamentos, eles são mais facilitados para veículos mais simples, eles normalmente vão ter toda uma complexidade maior, uma necessidade de cuidado maior quando a gente fala de financiamento de prazo mais longo, você pode perder mais facilmente um veículo mais caro, e é importante perceber que muitas vezes, pela facilidade do financiamento, as pessoas tendem a comprar um carro maior do que deveriam, e aí vão ter que lidar com uma decisão financeira bem mais cara. O financiamento faz você desembolsar muito mais do que deveria por um veículo. Existem soluções mais competitivas. Um consórcio, por exemplo, é mais competitivo do que um financiamento. Só que mesmo o consórcio é algo que a gente tenta evitar consumir fazendo bom planejamento, que é se antecipar a uma compra. Se eu quero trocar de carro daqui a 2 anos, eu vou fazer uma pequena reserva financeira, vou investir essa reserva para comprar esse carro trocar esse carro daqui a 2 anos, sem custos adicionais, sem pagar uma taxa de administração, sem pagar uma taxa de juros. Isso é o planejamento. Um consórcio é uma maneira de consumir, corrigindo de forma cara um planejamento que você não teve, e o financiamento é uma escolha mais cara ainda do que um consórcio, então são itens que a gente procura deixar de lado no planejamento das famílias. Pô, deve ser um trampo, né, Serba, fazer isso daí. Porque às vezes a vontade da pessoa de ter agora deve ser um gnomo do Então, consumismo, deve ser muito louco, né? pois é, mas a gente trabalha muito isso mentalmente, Edson, porque não é um trabalho do outro mundo. Pensa o seguinte, se você começasse a praticar um esporte hoje e falasse, cara, eu quero estar na Olimpíada, você não vai estar na próxima Olimpíada.
Se você quer estar na Olimpíada, você vai talvez completar um ciclo olímpico inteiro, 4, 5, 6 anos, se preparando com preparação correta, alimentar, nutricional, com descanso adequado, né? Seguindo o que é um projeto de treinamento para você ter um desempenho adequado na Olimpíada. Se você quer perder peso, hoje existem cirurgias plásticas, né? Você faz da noite para o dia, você sai todo reformado, vai funcionar? Vai funcionar nas primeiras semanas. Daqui a um tempo você volta ao que você era, porque você não matou o problema pela raiz. Você quer perder peso de forma definitiva? É um projeto de alguns meses, mas que, se bem conduzido com personal trainer e nutricionista, você chega a uma condição interessante que permanece com você. Então, o planejamento financeiro, ele se encaixa mais ou menos nessa categoria de planos que devem ser feitos com uma visão de médio para longo prazo. Onde você quer estar daqui a 6 meses, daqui a 2 anos, daqui a 5 anos? Definiu onde quer estar? Agora a gente faz uma engenharia reversa de trás para frente, o que você deveria fazer para, de forma inteligente, chegar com menos sacrifício possível nesse objetivo que você tem. Isso é planejamento, é isso que a gente faz no dia a dia. Ó, aproveitar que você falou de longo prazo, já quero emendar nisso daqui, ó. Falamos de carro, falamos de financiamento, falamos de longo prazo. Vamos falar dos queridinhos daqui, ó. Os juros. Juros. Vamos lá, depende de que lado você coloca os juros para você. Então, vamos colocar os juros no amarelo? Ó, Porque muita gente já condenaria, colocaria no vermelho. Porque quando você sabe usar os juros a seu favor, e esses juros vêm para você na forma de rendimentos, você vai acelerar o seu planejamento de uma forma bem impressionante. Tá? Isso é fácil de entender. Imagina que você quer chegar a R$ 1 milhão. Tá? E você começa a aplicar o seu dinheirinho, você coloca 100 aqui, 200 ali, chega uma hora que você está com R$ 10 mil, e você fala, puxa, R$ 10 mil parece tão longe, né? E você vai ver o que você ganhou no ano, puxa, com a atual Selic você ganha 10% ao ano, seus 10 mil vão virar 11. Para você parece que você está precisando de um caminho infinito para chegar no milhão, né? Pode demorar muito. Imagina agora que você já tem 1 milhão e você quer chegar em 2 milhões. Aí você fala, bom, com a Selic atual rendendo 10% ao ano, quanto que eu vou ganhar no próximo ano? Pô, se você tiver 1 milhão, no próximo ano você vai ganhar 100 mil. Dá para perceber que o segundo milhão vai chegar muito mais rapidamente. Essa lógica exponencial, ela é muito poderosa e é por menosprezar ou desconhecer essa lógica, Edson, que muita gente até começa, mas desiste. Sabe aquele plano de previdência que a pessoa contrata? Não, para a faculdade do meu filho, para quando tiver uma certa idade e tal. No meio do caminho tem um acidente, problema de saúde, a pessoa fala, pô, quanto que eu tenho aqui? Pô, 30 mil? 30 mil, cara, melhor eu resolver agora o meu problema que ficar guardando para o futuro. Cara, esses 30 mil, eles seriam a base necessária para você multiplicar isso rapidamente e chegar onde você quer. Vai ser muito mais difícil chegar no seu pé de meia sem esses 30 mil do que com eles. Então, é muito importante você ter consciência num projeto de médio e longo prazo, onde você vai estar daqui a 1 ano, onde vai estar daqui a 3 anos, onde vai estar daqui a 10 anos, e perceber que tem essa exponencial. Agora, o que as pessoas não percebem é que os juros usados contra o nosso planejamento também são extremamente destrutivos. Você vai, puxa, eu vou financiar uma casa, ó, tá barato, apenas 1% ao mês, né? Você está pegando ali 12% ao ano. Na verdade, se você financiar essa casa em 20 anos, você está pagando mais do que 2 casas. Né? Então, por mais que a gente pense na valorização do mercado imobiliário, você fala, comprei uma casa que dobrou de valor. Ó, tudo bem, você pagou 2, então você não ganhou nada em 20 anos. Né? Então, é muito importante saber usar os juros a seu favor, é muito importante estudar sobre as possibilidades de evitar usar os juros e pelo menos os juros na forma de dívida, né? E começar a usar os juros a seu favor na forma de um mecanismo multiplicador que vai acelerar a sua formação de riqueza. Eu faço no dia a dia, esse é meu trabalho, a gente constrói o planejamento de milhares de famílias. Temos hoje na Super Rico, na minha plataforma, mais de 30 mil planejamentos sendo conduzidos. No final de 25, 30 anos de plano, Edson, mais ou menos 2/3 de todo o patrimônio que o nosso cliente vai ter vai ser como consequência dos juros. 1/3 é o valor que ele aplicou. O resto é efeito da multiplicação ao longo do tempo. Então, se você menosprezar esses juros, guardando dinheiro, fazendo compra para ter em casa o que você pode vender depois, você está desperdiçando a oportunidade de um crescimento que faz grande diferença na sua história. caraca. Ô, eu quero, cara, o Alan não tá mais aqui na chamada. Depois eu quero um voucher aí do Super Rico, o Serba. Olha, vamos lá, eu quero fazer um convite legal para todos que estão assistindo, porque eu convidei todo mundo a se cadastrar aqui no link que está embaixo do vídeo para acessar as 10 lições comemorativas dos meus 25 anos.
muito em breve, estou contando isso em primeira mão para você e para o seu público, nós vamos lançar aqui a Semana da Inteligência Financeira. Ela vem para o segundo semestre, estamos definindo data, custo, equipe, mas vai ser uma semana em que a gente vai dar um treinamento para todo mundo aprender sobre planejamento financeiro, construir o próprio planejamento, sair com uma ferramenta que muita gente pede, que eu extingui, que é a minha planilha do orçamento doméstico. Quem já usa aplicativo vai fazer no aplicativo, quem não usa vai ter uma ferramenta. Mas em breve a gente vai ter uma semana de treinamento em que vai combinar vários serviços, tá? Serviço voluntário para quem está quebrado, serviço para quem está desorientado, como é que organiza o dinheiro próprio, o dinheiro da empresa, e ali você vai ter oportunidade de não só conhecer o serviço da Super Rico, mas também todas as possibilidades que a gente vai ter para colocar a vida do brasileiro em ordem. Eu não quero esperar o feirão limpar nome no fim do ano, quando todo mundo está quebrado. Vamos corrigir a vida das pessoas antes dessas vidas se tornarem vidas desequilibradas e a gente colocar o trem das finanças das famílias no eixo, aí, nos trilhos. Pô, temos um compromisso, então. Farei Boa, parte da semana. vai Pra gostar. gente terminar aqui, ó. Essa aqui, ó, as últimas 3. Essa aqui eu sei que você adora. Aposta esportiva, Serbasi. Putz, eu acho que pode pôr no vermelho tranquilamente, tá? Aposta a gente pode tratar como diversão, a gente pode tratar como um complemento de renda, tem um monte de qualidades que a gente pode falar sobre aposta, mas o que está acontecendo? As pessoas estão perdendo a mão nas apostas, e a culpa não é delas. Tá? Por quê? As pessoas estão perdendo a mão por estarem sendo manipuladas por plataformas que, diferentemente de um cassino, que você chega lá, coloca a moedinha, puxa a alavanca, estatisticamente, em 70% dos casos, as pessoas vão perder, mas em 30% ganham alguma coisa. Não é tão aleatório assim fazer apostas, porque quando você está fazendo uma aposta numa plataforma online, que é como elas funcionam hoje, você não está simplesmente escolhendo um tipo de jogo, uma situação esportiva, qualquer outra situação hipotética para fazer uma aposta. Existe um algoritmo que está acompanhando todo o seu histórico de acesso à plataforma, quando que você acessou, quanto que você investiu pouco, investiu muito, está entrando numa de investir cada vez mais, eles vão te pilhando com publicidades que são criadas para dirigir o seu comportamento. O que vai acontecer? Ao ser pilhado, é mais ou menos o que acontece no comportamento game. Quando você está num game legal, né, você está quase abandonando o jogo, aí vem aquela mudança de fase, uau, sensacional, né, você salta 3 fases e aí você é estimulado a continuar jogando. Nesse mercado de apostas funciona mais ou menos assim. Você começa pequenininho, você faz pequenas apostas, está apostando contra alguém que é pequenininho. Quem coloca R$10 ali está apostando contra alguém que também colocou R$10. Quando você começa a acertar, sua aposta vai aumentando de tamanho, o algoritmo vai prestando mais atenção em você. Você começa a apostar com pessoas que têm uma condição maior, que têm uma ferramenta melhor, que têm talvez até uma condição de manipular o jogo, algo que você não tem. E isso vai fazer com que vários pequenos apostadores sejam conduzidos a se tornar apostadores de maior porte, e aí a ansiedade vai fazer valores cada vez maiores serem apostados e a pessoa vai perder. Tá? Então, como brincadeira para pessoas disciplinadas que falam, olha, eu vou separar R$50 por semana para brincar. Se a pessoa se limitar a esses R$50, se a pessoa testar seu conhecimento esportivo com esses R$50, se do que ela ganhar, ela continuar apostando, não colocar mais valores, ok, você encontrou uma forma de diversão que é razoavelmente cara, mas não é menos cara do que tomar vinho, do que você, sei lá, andar de kart, né, que custa caro. Você tem uma forma de diversão. Quando essa forma de diversão começa a ficar cada vez mais cara, é porque você perdeu o controle. Então, muito cuidado, porque as pessoas estão sendo manipuladas por plataformas de apostas que sequer são brasileiras, todo o lucro vai para fora do país, não beneficia ninguém, não paga impostos. Então, tudo isso é algo para a gente levar em consideração e diminuir, dosar esse comportamento de apostas, talvez se limitar à brincadeira. Quando eu jogava pôquer, jogava truco com meus amigos, Edson, era na base do feijão, cara. A gente não colocava dinheiro. A gente percebia que quanto mais colocava dinheiro, mais euforia a gente tinha, maior chance de alguns se perderem naquilo, né? Então ficava na brincadeira mesmo. Vamos continuar brincando e fazer apostas num bom mercado de investimentos, estudar sobre investimentos, porque se tudo der errado na vida, pelo menos a gente colheu um bom patrimônio lá na frente ao fazer investimentos. Eu quero falar uma coisa para você. Recebi uma proposta hoje de uma marca de aposta esportiva, tá? Estão patrocinando tudo, né? Não, você tá entendendo? Para fazer 6 stories, tá? 3 num dia, 3 no outro.
Sabe quanto me ofereceram, Serbasi? Ah, deve ser bastante. 10.000 reais. Aí, cara, você No não tem ideia de Pix. quanto. Eu não quis nem ouvir proposta deles. Vem no Pix, né? Porque não é nem É, empresa que exige nota fiscal, nada. Mas eu diria que nos últimos meses, Edson, eu recusei algo entre 20 e 30 solicitações diárias. Porque o número de plataformas, nomes novos que terminam com bet é incrível, é muito grande. E eu acho que, na verdade, se eu fizer esse tipo de publicidade, eu estou induzindo um público que confia no meu trabalho, confia na minha voz, a seguir um caminho que é muito perigoso, né? E vai construir ansiedade e não vai trazer resultados para a família. sou do mesmo raciocínio que o seu, Serba. Ó, dois últimos aqui, ó. O empréstimo. Empréstimo. Vamos surpreender? Vamos colocar no amarelo? Eita! Pô, você achou que ia pôr no vermelho, né? Pô, o Servazzi hoje tá quebrando paradigmas aqui. Por quê, cara? Aí que tá. Vamos lá. Eu não posso condenar totalmente o empréstimo, tá? Por uma razão muito simples. O empréstimo na data zero, quando eu contrato esse empréstimo, ele não é um problema. Ele é uma solução, tá? Quando eu tenho falhas no meu planejamento, não previ que em algum momento alguém poderia me chamar para ser padrinho de casamento, não previ que num dado momento, com as contas equilibradas, meus amigos de faculdade iam se reunir novamente depois de 20 anos, ou alguma coisa que não estava nos planos, eu não deixei espaço para aquilo. Se eu tenho um bom crédito, se eu tenho um bom histórico financeiro, um crédito que me permite ter acesso a empréstimos com taxas de juros interessantes, naquele momento zero, o empréstimo é uma solução para um problema que eu tenho, que é um problema de falha no planejamento. O empréstimo vai se tornar um problema quando ele fugir ao controle, quando eu não conseguir mais manter o planejamento e pagamento das prestações, ou quando ele começar a desconstruir meus planos. Então, manter um bom crédito e, eventualmente, usar esse bom crédito é o caminho para você manter uma boa estratégia de investimentos, uma boa estratégia de consumo. Vou até confessar aqui que, durante vários períodos da minha vida nos últimos anos, como eu tinha conta num banco que tinha aquele cheque especial com 10 dias sem juros, mesmo que eu precisasse do dinheiro por mais de 10 dias, ou seja, eu iria pagar juros no cheque especial, eu fazia as contas e percebia que, puxa, o banco me cobrava algo entre 3% e 4% ao mês de cheque especial. Vamos perguntar, pô, como é que você paga tão pouco, Gustavo? É justamente porque eu não usava o cheque especial com frequência. O banco vai tentando me seduzir. Ele vai aumentando o limite, vai baixando os juros, né? E aí, como eu usava pouco, no momento que eu vi que eu tinha juros baratos, 3%, 4% ao mês, se eu fosse pegar um empréstimo, o banco exigia, no mínimo, uma carência de 30 dias e mais 3 prestações. Então, eu ia pagar no empréstimo 2%, 3% ao mês, só que por 90 dias. Não, eu não quero por 90 dias, eu quero pagar 4% ao mês, só que durante 10, 12, 15 dias. No total, os juros que eu pagava eram muito poucos. E por que eu fazia isso? Porque às vezes eu estava com uma carteira de investimentos num momento fantástico, brilhante, rentabilidade muito interessante. Então, se eu estava tendo 20, 25% ao ano de ganho numa boa carteira de ações, por que vender aquela carteira de ações naquele momento, quando que não era adequado, para cobrir uma falha que aconteceu porque eu estava reformando o apartamento, ou porque eu estava mudando meus filhos de escola? Eu preferi usar o crédito num curto espaço de tempo para Caraca. corrigir uma falha no planejamento e me preparar nos próximos meses para voltar a uma situação de mais equilíbrio. Então, empréstimo, ele vai ser interessante quando usado estrategicamente, ou por períodos muito curtos, ou para eu tomar um dinheiro emprestado que vai me ajudar a fazer crescer um negócio próprio, para investir no meu comércio, investir no meu negócio digital. Quando eu tomo algo que me custa 5% ao mês, mas que me traz um faturamento que rende 10% ao mês, eu vou tomar um empréstimo para dar mais força para o meu projeto que está ganhando novas dimensões. Tá? Então, eu não condeno, só tem que usar o empréstimo com inteligência, equilíbrio e buscar sempre a melhor solução. E pra gente encerrar aqui, ó, o lazer. Aquela ida ao cinema, ida ao teatro, ida ao jogo de futebol. Lazer, pode colocar com tranquilidade no azul. Aê! Por quê? Porque a gente vê que no dia a dia, quando as pessoas começam a se desequilibrar, elas vão condenar o quê? Elas normalmente não vão desistir do imóvel que compraram, da escola em que colocaram o filho, do plano de saúde que contrataram, do carro que compraram. Foram decisões complexas. Levaram algumas semanas para tomar essas decisões, né? Sentaram para negociar com bancos, com corretores, com financeiras. As pessoas sentem-se culpadas quando estão com dificuldades financeiras, justamente por terem assumido itens como uma academia,
uma ida ao cinema, por estarem festejando, né? Se vai à festa, tem que comprar o presente para quem está fazendo aniversário, por exemplo. As pessoas começam a se afastar do lazer, da vida social, do cuidado com o corpo, quando estão em dificuldades financeiras. Isso é um erro grave. Por que grave? Porque se você está em dificuldades financeiras, se você não consegue mais honrar seus compromissos, há uma grande probabilidade de você desenvolver uma ansiedade por isso. Você desenvolve uma ansiedade, você já não vai trabalhar tão bem, você não vai dormir tão bem, não vai ter uma vida familiar tão boa, a vida sexual não vai ser a mesma de antes. Há uma tendência a você se frustrar com tudo isso e só aumentar a ansiedade. Então você começa a entrar naquilo que a gente chama de ciclo da frustração. Algo que é difícil de voltar atrás. Por outro lado, se diante de uma dificuldade financeira você pensa, puxa, mas o lazer é o que me mantém mentalmente equilibrado. A atividade física é o que me mantém fisicamente saudável. Os momentos de fim de semana em que eu viajo, vou ao cinema com meus filhos, são os momentos de relacionamento e construção de referências. Para não perder tudo isso, o que eu devo fazer? Cara, você tem um carro de 80 mil, vende e compra um de 60. Você mora numa casa própria ou alugada de 500 mil, mude-se para uma casa de 400 mil. Reduza o custo fixo, porque quando você tem mais gastos variáveis, gastos com lazer, cuidados pessoais, qualidade de vida, você é uma pessoa melhor, você vai produzir melhor, vai trabalhar melhor. E outra, quando acontecer um imprevisto lá na frente, você não precisa tirar dinheiro dos investimentos. Você pode simplesmente cancelar a viagem daquele mês e joga para o outro. Né? Fica 2, 3 semanas sem o lazer tradicional, só para equilibrar as contas. Você consegue acomodar imprevistos dentro do orçamento. Não precisa desfazer a faculdade do seu filho, desfazer a sua aposentadoria. Então, esse orçamento ideal, com menos custo fixo, com menos custo de vida e mais qualidade de vida, é o caminho, não só para você ser uma pessoa mais feliz, mas para que seus planos, seus projetos aconteçam de maneira mais eficaz. E a recomendação que a gente cria sempre que vai montar um planejamento novo. A gente raramente vai atacar os gastos com lazer das pessoas, a gente vai focar nos ajustes que a gente pode fazer, nos grandes gastos, nas mudanças de estilo de vida, como você fez. Um downsizing no tamanho da moradia, mas que foi buscar qualidade de vida. Você foi buscar um ambiente em que a vida custa menos, mas você se sente melhor para performar seu trabalho, para ter sua privacidade, enfim. Trazer qualidade para o nosso dia a dia sempre que a gente quer fazer algum ajuste, uma mudança do orçamento. E assim ficou a prateleira aqui do Cerbasi. É que ficou quase que equilibradinha, né? Pô, ficou massa aqui, ó. Os vilões do orçamento, compras impulsivas, gastos automotivos, o financiamento e apostas. Aqui, ó, no bandeira amarela, o supermercado, o parcelamento, o cartão de crédito, os juros e o empréstimo. E aqui os que não são os vilões são o cafezinho e o cinema. E o lazer, né? No meu caso, é cinema. Comenta aí pra gente qual desses erros você já cometeu, onde você coloca cada um desses daqui, que eu quero saber. E, Serba, agora a gente vai para nossa próxima dinâmica, que é o seguinte. Vamos lá. Conversamos aqui dos vilões, já separamos os mocinhos, separamos os vilões. E aqui, quero fazer algo diferente, tá? Hoje a gente vai ajudar a organizar a vida financeira de quem tá vendo esse vídeo, tá bom? Boa. Estou aqui com meu amigo Gustavo Cerbasi, os maiores especialistas financeiros, se não o maior especialista financeiro do Brasil, autor de 16 livros, uma porrada de best-seller, o cara que é o brabo quando a gente tá falando aqui sobre dinheiro no Brasil. E aí eu quero fazer aqui um passo a passo, fazer 5 passos bem simples, tá, Serba? De como é que a gente faz para organizar a vida financeira de uma pessoa, tá? Sendo o primeiro passo, a primeira coisa que o cara precisa fazer, e o quinto passo, a última coisa. Então vamos pensar aquele cara ali que ele tá num... vou falar um pouco da faixa etária aqui do público do canal, que é entre uns 20 e 30 anos. É o cara que começou a ganhar uma graninha, tá começando a sentir aquela coceirinha, vontade de comprar um carro, vontade de comprar uma casa. Planos para aquecer na carreira, querendo evoluir isso. ainda. Tem uma hora que a gente entra num voo de cruzeiro. Essa galera tá ralando para crescer ainda. Não sabe se compra uma casa, se gasta na balada. Por onde ele começa a organizar a vida financeira dele, Serba? Bom, primeiro ponto, e aqui é tático, é algo que a gente faz em 100% dos planejamentos, é fazer um levantamento dos objetivos que a pessoa tem, levantamento dos sonhos. Tá? Por que isso? Porque não adianta eu falar redução de custo, investimento, gasta mais, gasta menos, se eu não sei onde a pessoa quer chegar. Geralmente, quando a gente fala em levantamento dos sonhos, em geral, tem 2 sonhos que todo brasileiro quer. Um deles é sair das dívidas, o outro é independência financeira.
eu nem colocaria isso como sonho, tá? Eu colocaria esses 2 itens como pré-sonho, tá? Sair do vermelho, todo mundo tem que sair. Independência financeira, todo mundo deveria buscar. Sonho é aquilo que você tem muita vontade de fazer, que principalmente os mais velhos costumam abandonar por achar que a vida não premia a todos, né? Então, não, eu não vou, não quero viajar, eu não quero trocar de casa, eu não quero ajudar meus pais. Então, quais são os sonhos que você tem? Pode incluir aí. Quem está no vermelho vai considerar o sair do vermelho, vai considerar também garantir uma renda futura, mas pense em 2 ou 3 sonhos, coisas que você queira muito, um lugar que você queira conhecer, um show sensacional que você queira assistir, alguma coisa que para você faria muita diferença. Alguns vão querer garantir a educação dos filhos, por exemplo. Quando você sabe o que você quer, fica muito mais fácil direcionar todo o resto, tá? É mais ou menos como se a gente fosse pensar assim, férias, né? O que a gente faz para organizar as férias? Primeiro define um destino. Sabendo que o seu objetivo é chegar em algum lugar, você quer chegar nas Olimpíadas de Paris, por exemplo, cara, pode ser de navio, de avião, pedindo carona, pedalando, como a gente vai fazer, a gente vai descobrir depois, mas é importante saber onde você quer chegar para direcionar e selecionar todas as opções que nós temos. Você ficou no Definimos mudo. aqui o sonho. Boa, agora foi. Legal. Definimos aqui o sonho. Qual que é o próximo passo, Serba? Orçamento. Montar um bom orçamento. Por quê? Gente, cuidado, porque orçamento não é a lista do que você gastou, ok? A gente se baseia naquilo que a gente gastou no último mês para montar aquilo que a gente pretende gastar nesse mês. Orçamento é você saber se vai terminar o mês atual no azul ou no vermelho. É você saber se as contas vão fechar no fim do ano. Isso é orçamento. A gente faz uma projeção do que vai gastar para identificar se, por exemplo, planos que a gente quer incluir nesse orçamento cabem ou não cabem. Em geral, um orçamento bem montado, ele vai me permitir ver se até o fim do ano, se eu fizer as viagens que eu quero, se eu fizer os cursos que eu quero, eu consigo fechar as contas, recebendo ou não 13º, mas enfim, com aquilo que eu vou receber. O que não pode faltar no orçamento? Eu prefiro que o orçamento tenha uma base mais anual do que mensal. A tendência é que as pessoas identifiquem no orçamento o que gastam no mês. Quanto gasta com escola, quanto gasta com a moradia, quanto gasta com o transporte, quanto gasta com saúde, etc. Eu gosto de olhar o orçamento anual porque eu pego esse gasto mensal e vou tentar resgatar do ano anterior tudo que eu tive em meses particulares que normalmente as pessoas não põem no orçamento. Quanto eu gastei no carnaval? Quanto eu gastei no meu mês de férias? Quanto eu gastei no mês que minha mãe fez aniversário? Aliás, quanto eu gastei no Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia dos Namorados, né? São itens que, por serem ignorados no orçamento, geralmente, quando chega o mês desses itens, as pessoas perdem o controle e quebram. Então, com um bom orçamento, a pessoa vai ter mais ou menos aquele efeito que a gente tem quando faz um bom exame de sangue, e descobre lá, cara, muito açúcar, muito colesterol. Você não precisa nem ser médico para saber que, puxa, se tem alguma coisa desequilibrada, algo precisa ser feito. Então, o orçamento vai te mostrar onde você está gastando mais, onde você está gastando menos, as consequências de compras a prazo do passado. Você fala, pô, o que eu estou gastando aqui nesse item vestuário se eu não fui no shopping? Você vai descobrir que a compra de 6 meses atrás, parcelada, está ali afetando o seu orçamento. Isso tende a mudar comportamento, tá? Então, orçamento é um ponto fundamental. Eu gosto muito de você, Servase. Pô, eu fico até besta às vezes vendo você falar, porque é um bom senso muito grande. E é legal, sim, porque eu gostei até da ordem que você colocou, porque assim, ó, é levantamento dos sonhos e orçamento. E é bom porque às vezes, depois que você listou os seus sonhos, você vai ver seu orçamento, você começa a ter um choque de realidade, né? Os E você sonhos não começa estão a lá, olhar, né, pô? você começa a olhar e falar assim, pô, meu sonho é morar no Leblon. Aí você olha o seu orçamento, pô, no máximo você vai morar na Pavuna, vai morar vai morar em Macaé. E aí você precisa entender, tipo, pô, peraí, então alguma coisa vai ter que mudar, porque ou meu sonho vai ter que mudar, né? Ou meu orçamento vai ter que mudar. Porque eu acho que às vezes o que tá na nossa cabeça não é o que tá na realidade, né? E às vezes quanto mais a gente consegue aproximar isso, menor são as nossas frustrações com a vida, né? Exatamente. E tem um lance assim, na televisão a gente vê casos, exemplos de pessoas que falam, o fulano decidiu escalar os 20 picos mais altos do mundo, né? O outro quis conhecer 50 países em 50 semanas. Todo mundo que está fazendo algum tipo de aventura, se eu perceber, essa pessoa está dormindo em hostel, a pessoa está dormindo num trailer, acampando em algum lugar, por quê? A pessoa primeiro coloca como objetivo o sonho que ela quer construir.
Se ela quer construir esse sonho se hospedando no hotel 5 estrelas, as coisas não vão acontecer. Agora, se para o sonho acontecer, ela é obrigada a, às vezes, dormir num lugar que é menos confortável, ela nem sente a falta de conforto, porque ela está adrenada, ela está ali realizando o sonho de vida que muitas pessoas não conseguiram realizar. Essa pessoa está feliz. Então, ela vai conseguir viver de forma mais simples. Né? A gente fala, puxa, pode ter uma vida mais minimalista. Cara, simplesmente abrir mão do seu conforto para morar numa casa menor não tem sentido, a não ser que esse seja o caminho para você concretizar algo muito grandioso na sua vida. Aí você vai ter todas as desculpas do mundo para até dizer para a família, puxa, mas você vivia numa casa maior, cara, mas vindo na casa maior não realizava meus projetos de vida, agora eu estou no caminho de realizar. Então, você tem argumentos fortes para a mudança quando você pensa e organiza dessa forma. Boa. Qual que é o próximo passo? Terceiro passo, Serva? Bom, uma vez que você montou o orçamento, agora você tem que revisar o orçamento e reduzir os gastos fixos e aumentar os variáveis. Boa. Aí ficou o aumentar o variável, mas, bom, quando a gente fala de reduzir gasto fixo, né, por que isso? Porque quando a pessoa olha o orçamento e percebe que está gastando muito com coisas que são caras, né, que simplesmente são os itens básicos, né, da Constituição, moradia, transporte, educação, saúde, segurança. Quando eu simplifico esses gastos, eu vou perceber que eu tenho uma capacidade de consumir mais qualidade de vida. Qualidade de vida, eu posso consumir de forma criativa, mas eu posso ter uma verba para praticar um esporte que requer mais equipamentos, para frequentar um circuito cultural que seja mais caro, para jantar fora de casa. O grande barato de eu consumir mais qualidade de vida, de eu consumir mais lazer, é que eu vou ser uma pessoa mais feliz, eu vou ser uma pessoa mais motivada, e do ponto de vista financeiro, que interessa mais ao Gustavo Cerbasi aqui, eu vou ser uma pessoa capaz de lidar com os imprevistos com mais facilidade. Quem gasta mais com itens variáveis, itens de lazer, é uma pessoa que pode cancelar mais coisas sem dor de cabeça, sem arrependimento, porque normalmente você paga o seu cinema à vista, você paga o jantar fora de casa à vista, você paga o passeio com os amigos à vista. Não é aquele parcelamento que você fala, puxa, agora eu estou comprometido até o fim do ano, né, com a compra dessa roupa. Então, reduzir gasto fixo, aumentar o variável, significa, em outras palavras, melhorar a sua qualidade de vida. Muito legal. E é engraçado, né? Porque esses gastos fixos, às vezes a gente não olha. E acho que assim, às vezes reduzir parece que é cortar também, né, Serba? Às vezes é só Sim. trocar, né? Trocar. Eu tenho um plano que eu gosto muito de falar, que é assim, operadora de celular não é sua esposa. Você não precisa ser fiel a ela. Então, você quer uma coisa mais feliz no mundo? Operadora de celular, a TIM. A TIM tá querendo trocar meu plano. Aí o plano que eu tinha antigo é 160 reais. Tava 100 reais. Agora estão querendo subir para 160. O que eu vou fazer? Vou dar uma volta no shopping. Ver o que o mercado oferece. Vou ver o que me oferece. Portabilidade. Um beijo pra TIM. Entendeu? É isso aí. E é isso, né? Esse que eu assim, pô, eu podia gastar 160, eu posso gastar 120. Essa troquinha, às vezes, que salva nós, né? Isso vale para tudo. E vale, assim, quando você reduz o gasto fixo também, é mais ou menos para as pessoas entenderem. Imagine que você tem ali um apartamento com uma sacada que foi pensada para trazer amigos para casa. Né? Mas você não consegue trazer porque as contas estão apertadas, está sempre no vermelho e tal. Imagine você sair desse apartamento e morar num flat que não tem mais sacada. Aí você fala, pô, morreu, agora a chance de eu trazer amigos para casa, certo? Não, peraí. Se você está no apartamento, que você chega no fim de semana e fala, puxa, esse aqui não é um apartamento para eu conviver, pelo menos agora você tem a verba para sair do apartamento, ir para o cinema, para o teatro, ou ir para o apartamento de um amigo que tem a churrasqueira e falar, cara, trouxe a cerveja, trouxe a carne, vamos fazer aí. Você passa a ter uma relação com o seu lazer muito mais leve, né? De que está disponível, não teve problema, eu vou lá e pratico o lazer. Quando você tem um abacaxi, você vai usar o dinheiro do lazer, mas nem teria tempo para desfrutar desse lazer. Então as coisas acabam se equilibrando de uma maneira muito natural, muito intuitiva, e a gente acaba tendo um relacionamento com as finanças bem mais leve. Boa. Qual que é o quarto, Gustavo? O quarto, formar uma reserva de emergências, tá? E aí, esse quarto, ele é quase que uma compensação dos desequilíbrios que pode surgir dos itens anteriores. Se você montou um orçamento, você tentou montar um estilo de vida mais equilibrado, mas você ainda não conseguiu reduzir seus gastos fixos. Não é algo trivial. Você não troca de casa de uma semana para outra. É um processo que pode durar meses, acabar um contrato de aluguel. Quanto mais engessado o seu orçamento, maior deve ser a sua reserva de emergências.
quanto mais flexível esse orçamento, imagina uma pessoa que mora de um jeito super simples e que gasta muito com experiências, com curtir a vida, né? Quase tudo que ele gasta é variável. Esse quase não precisa de reserva de emergências, porque se acontecer um imprevisto, ele mexe no orçamento. Por outro lado, quem tem um orçamento muito engessado, diante do imprevisto, vai ter de onde tirar o seu dinheiro de uma reserva de emergências. Essa reserva de emergências não é para ter renda futura, não é para multiplicar o dinheiro rapidamente, é um dinheiro que você possa acessar para lidar com situações não planejadas. Convite para uma viagem, um problema de saúde, um acidente que você teve. Geralmente, a gente recomenda algo por volta de 3 vezes o consumo mensal que a pessoa, a família tem. Se a pessoa gasta 5 mil por mês, uma reserva de emergências da ordem de 15 mil investidas num bom título de renda fixa, né, um bom produto que o seu banco ofereça para resgate imediato, é a solução para lidar com grandes imprevistos. Boa. O quanto você acha que é uma reserva financeira? Eu sei que a galera usa aquela média dos 6 salários normalmente, né? Isso, o mínimo é 3, como eu citei, tá? Mas aí, por que é os 6 salários? Na verdade, existem situações que, imagina que um corretor de imóveis, por exemplo, de luxo, né? Ele vende grandes imóveis, faz um negócio a cada 3 ou 4 meses. Se ele passar, de repente, 6 meses sem fazer um negócio, ele não consegue pôr grana na mesa. Então, a gente recomenda para quem tem uma renda que oscila muito, uma reserva de emergências da ordem de 10, 12 vezes seu gasto mensal. Imagina que um corretor de imóveis, ele vai ter lá um ano do consumo dele poupados para resgatar de tempos em tempos. Já uma pessoa que tem muita previsibilidade, um servidor público, um militar, sabe que não vai ser mandado embora, pode ter 1,5 mês, 2 de reserva de emergência. Na média, vai ser algo entre 3, quase entre 3 e 6, né? O ideal, geralmente, se o orçamento está muito engessado, a gente puxa mais para o 6. Se ele está bem saudável, bem flexível, mais para os 3. Essa é a ordem de grandeza. E como investir? Geralmente no melhor CDB, melhor fundo de renda fixa, alguma coisa que esteja rendendo no seu banco por volta de 100% do CDI. Eu perguntei isso porque eu quero fazer a pergunta adiante, que é o seguinte: a gente fala muito sobre quanto de reserva financeira tem que ter, né? Sim. Da reserva de emergência. Mas o quanto por mês eu devo pegar do que eu ganho para guardar na reserva? Tem algum cálculo, alguma base ou é flexível? Vamos lá, o que a gente faz? A orientação é, se você não tem uma reserva de emergência, você vai fazer sacrifícios nos próximos meses para compor o mais rapidamente possível. Porque uma vez que você tem essa reserva do tamanho ideal, você tem um nível de tranquilidade muito maior do que a média dos trabalhadores brasileiros. Agora, tem muita gente que ainda vai levar alguns meses para chegar nesse valor ideal. Então, o que a gente recomenda é que, enquanto você não tem a reserva de emergências naquele volume recomendado, que você acompanhe suas finanças mais de perto, que olhe talvez toda semana no seu aplicativo, na sua planilha, para organizar e ver se não está perdendo o controle. E tenha um plano B. Imagina que se vem uma notícia do tipo, cara, você vai ter que consertar um grande vazamento no seu apartamento, vai custar 2 meses de salário. De onde vai sair? Se você tem um carro, você tem que estar com esse carro mais ou menos, você tem que ter uma ciência de quanto vale esse carro. Vai lá na tabela FIP, puxa, se eu fosse vender agora esse carro, quanto eu receberia? Né? Então, ter essa noção de que numa emergência, talvez eu tenha que vender meu carro para comprar um outro financiado no momento 2, né, para poder repor, mas de onde vem o dinheiro é a estratégia que você vai adotar para compensar a falta da reserva de emergências. Uma vez que você compôs essa reserva, acabou, você não lida mais com ela, aí você vai passar a poupar regularmente para outros objetivos, que é o que eu vou falar no último tópico da nossa lista. Pô, então vamos para ele. Vamos lá. Organizar ou conduzir, vamos colocar, conduzir um plano de previdência, né? Ou contratar um plano de previdência, melhor. Peraí. Qual é o plano de previdência? Por quê? Porque a gente tem que entender que tem que haver uma estratégia que me dê uma resposta para que, se tudo der errado na minha vida, se meu relacionamento, se os investimentos secundários que eu faço, se meu emprego der errado, se meu projeto empreendedor der errado, de onde virá a minha renda? Então, todo mundo deveria, desde o começo da vida, e que bom que o público aqui é bastante jovem, porque quanto mais cedo, melhor, né? Desde o começo da vida, deveria estar conduzindo regularmente, todos os meses, o investimento de um valor específico para a previdência. A maioria das pessoas vai fazer isso num plano de previdência, tá? Mas alguns vão falar, não, mas eu entendo de ações, vou montar uma carteira de ações. Tudo bem. Outro vai falar, não, mas meu pai sempre construiu imóveis, quero construir 5, 6 imóveis e viver de aluguel. Tudo bem. Se você entende desse mercado, você pode fazer isso investindo naquele mercado que você conhece bem.
para a maioria das pessoas, 70%, 75% das pessoas, a melhor forma de garantir renda futura é através de um bom plano de previdência, bem pesquisado, geralmente em bancos de investimento, tá? Esses bancos que são plataformas que permitem investir de forma mais fácil, né? É onde você vai construir, vai encontrar os melhores planos de previdência. Quanto poupar por mês, que acho que é a pergunta que você faria, Edson, na verdade depende em que momento da vida você está. Se você começar com 20 anos de idade, talvez algo da ordem de 40, 50 reais por mês te garanta uma aposentadoria tranquilíssima lá na frente. Quanto mais tarde você começar, mais esse número vai crescer e talvez tenha que investir, em alguns casos, R$ 1.000, R$ 1.500 por mês. Então, quanto mais cedo, melhor para garantir essa renda. E repare que eu não mencionei, além do plano de previdência, o que seria o investimento para outros projetos, né? Onde que eu vou investir para comprar meu carro? Onde eu vou investir para reformar minha casa? Geralmente, quando estou revisando o orçamento lá em cima, na nossa listinha, eu já estou considerando, dentro do orçamento, uma verba que eu vou estar investindo para trocar de carro, para reformar minha casa, para fazer as viagens. Isso significa uma verba de qualidade de vida que parte não vai ser gasta, parte vai ser direcionada para investimentos. Tá? Então, são 3 passos importantes para investir: reserva de emergências, plano de previdência e, depois de ter formado a reserva de emergências e estar conduzindo meu plano de previdência, que eu vou começar a investir para os demais projetos. Pô, gostei muito dessa lista, Serbasi. Tá aqui, É valiosa. Falar que deu uma passos consultoria aqui. Pô, levantamento dos seus sonhos, montar um bom orçamento, reduzir os gastos fixos e aumentar variáveis, formar uma reserva de emergência e o plano de previdência. Conta aí pra gente quanto desses você já pratica e como você tem cuidado do seu dinheiro. Serbasi, uma pergunta. Tem planejador financeiro no Super Rico? Tem, né? Tem. A Super Rico é uma plataforma em que a gente tem uma formação de planejadores financeiros para que esses planejadores possam atuar seguindo a minha metodologia, o modelo de construção de riqueza previsível. Tá? Previsível me diga onde você quer estar, o que você quer ter daqui a um prazo X, e nós vamos montar a melhor estratégia possível para você ter lá na frente a sua independência financeira, para você fazer a viagem que você quer, para você comprar a casa que você quer. Então, esse é o trabalho do planejador financeiro. Não confundam, gente, com o trabalho do consultor de investimentos. É aquela pessoa que, quando você procura o trabalho dele, ele vai pedir para você preencher um questionário, vai te rotular entre conservador, moderado, arrojado, e vai te dar uma carteira de investimentos montada de forma padrão para os 3 tipos de cliente. Nós não temos carteiras padrão. O que nós fazemos é identificar a necessidade de cada cliente. Alguns precisam de proteção, vamos considerar seguros, alguns estão planejando ter filhos, outros estão passando por um divórcio, outros estão recebendo herança, outros estão preocupados com a herança para passar adiante, alguns têm problemas de saúde que herdaram de família. Diferentes situações vão pedir diferentes planos e diferentes planos vão compor diferentes carteiras de investimento. Hoje, na Super Rico, nós temos pouco mais de 200 planejadores, atendendo a cerca de 30 mil pessoas, tá? A gente usa tecnologia para dar conta de todo esse monte de gente. E nós temos, com muito orgulho, desses 30 mil clientes, praticamente 30 mil carteiras de investimento diferentes. Tá? A orientação é bem individual. Então, nós somos estrategistas para montar um plano de ação e mostrar o que a pessoa deve fazer semana a semana, mês a mês, nos próximos meses e anos, para alcançar os objetivos dela. Tá? Funciona muito bem, é um trabalho novo, a gente está trazendo essa cultura para o Brasil, ela já existe há muito tempo nos Estados Unidos, esse tipo de trabalho tem mais de 20 anos, a gente acredita que a gente vai conseguir mudar muita coisa na economia com trabalho responsável, orientando as famílias a explorarem melhor os bancos. Tá? O resultado do nosso trabalho deve ser pessoas investindo de forma mais eficiente, porque o investimento vai ser adequado aos diferentes planos dos diferentes projetos, e as pessoas também tomando dinheiro emprestado a um preço mais baixo, porque nosso cliente planejado, nós vamos garantir para os bancos, estamos garantindo para os bancos, que o nosso cliente não vai ter inadimplência. Então, com isso, a qualidade do crédito é melhor, a qualidade do investimento é melhor, o cliente paga menos juros no empréstimo, ganha mais juros no investimento, aparentemente parece que o lucro do banco fica menor, não fica. A gente está preservando o lucro do banco, só que tirando toda a ineficiência do processo. Está trazendo para o banco uma qualidade de cliente que o banco gostaria de ter, e com isso a gente consegue os melhores serviços, mesmo para os clientes que têm menos dinheiro. Pô, muito legal mesmo. Tô cogitando seriamente, já tô site aberto aqui já. Bom, então vamos lá. Para quem eu tinha deixado o link para acessar aqui os conteúdos da série comemorativa dos meus 25 anos de carreira, para quem quer conhecer um pouco mais sobre a Super Rico,
É só seguir no site www.superrico.com.br. Só lembrando que super rico são duas palavras juntas, então tem um R duplo no meio da palavra, tá? E aí você vai ver que tem uma página para planejador, para quem quer ser planejador financeiro, para quem quer contratar um planejador financeiro. Se cadastrar na Super Rico não custa nada. Meu convite, lição de casa para todo mundo que está assistindo, faça um cadastro rapidinho na Super Rico e faça a primeira atividade que a gente convida você a fazer, que é simular a sua curva de vitalidade financeira, onde você vai colocar seus sonhos ali e ver a distância que existe entre o que você está fazendo e o que deveria fazer para esses sonhos serem alcançados na sua vida. Você vai surpreender Animal. e vai ver que todas as ferramentas para fazer esses sonhos acontecerem estão lá ao seu alcance. Animal. Servazzi, você tem tempo para gravar uma última coisinha comigo aqui, para me ajudar numa última questão? Super rapidinha, Vamos lá, é um vamos assunto que eu lá. quero falar com você. Eh, Recentemente, Servazzi, eu li uma notícia aqui no canal que me deixou muito sensibilizado, e eu acho que você é uma pessoa muito legal para a gente falar a respeito. Deixa eu só separar aqui, pronto, tá aqui, ó. Essa é uma notícia que saiu recentemente, no Brasil hoje tem 11 milhões de jovens que não estudam e nem trabalham. Na Legal. verdade, essa daqui é a versão chegou a 9,6 milhões, segundo os dados mais atualizados aqui, mas a gente deve estar numa faixa de 10 milhões, é um Sim. número bem alto, entre 10 e 11 milhões. E aqui, segundo o CNC, a população chama-se neném, né, deixa de contribuir com quase 46 bilhões na economia, Exato. né, o que é um Sim. número muito alto. Eu trouxe isso daqui porque a gente estava falando sobre finanças, estava falando sobre dinheiro, estava falando sobre planejamento. Eu nem tinha preparado para falar sobre isso, mas acho que você, como uma pessoa que sempre fala muito sobre futuro, sobre organização, sobre dinheiro, eu achei que era um cara muito sensato para a gente poder falar a respeito. Sim. Como é que você vê esse fenômeno, Serba, da geração neném, cara? Bom, a gente percebe que existe um nível significativo de desemprego no Brasil, né? Caiu nos últimos anos, mas não deve ser desprezado. Mas é curioso que tão grande quanto o desemprego hoje é o número de vagas ociosas, vagas disponíveis na indústria, nos serviços, por falta de gente capacitada. Tá? Então, os jovens que hoje não estão trabalhando, que dizem que mandam currículo, que fazem entrevista, que na verdade não têm oportunidade, não, na verdade, oportunidades estão lá, está lá, e o que falta é um certo enquadramento o enquadramento a essas oportunidades. Como mudar essa realidade? Bom, obviamente que quando as pessoas procuram trabalho, né, eu quero mandar meu currículo porque eu quero emprego, existe aí um gap a ser preenchido, que é a diferença entre a expectativa que o trabalhador tem e a expectativa que a empresa tem do trabalhador. Muitas pessoas acham que emprego é simplesmente receber a oportunidade de ser remunerado em troca do uso do seu tempo. Então, se eu dedicar 8 horas por dia a uma empresa, se a empresa me paga, tudo certo, cumpri meu papel social, a empresa cumpriu dela e nós estamos felizes. Não, não é isso que acontece. No mundo dos negócios, algum empreendedor em algum momento colocou o seu capital, a sua riqueza para trabalhar, para crescer, chamou a riqueza de investidores que colocaram capital ali, e essas empresas esperam ter lucro. Por que elas contratam pessoas? Contratar pessoas é uma dor de cabeça no emaranhado tributário do Brasil. É caro contratar pessoas. Por que as empresas contratam Porra! pessoas? Porque imaginam que ao contratar pessoas, essas pessoas trarão experiência, conhecimento, dedicação, algum tipo de esforço para ajudar essas empresas a terem mais lucro do que teriam sem elas. Então, esse é o conceito básico por trás da função trabalho na sociedade. Se eu, estudante ou ex-estudante, jovem ou não tão jovem, eu me sinto ocioso, gostaria de trabalhar, não tenho resposta aos meus currículos, como que eu posso fazer para mudar essa realidade? Na verdade, eu tenho que encontrar os caminhos de oferecer às empresas não um trabalhador, não um custo a mais do INSS, do FGTS. Eu tenho que oferecer para as empresas um solucionador de problemas. E isso eu vou conseguir fazer quando eu fizer os cursos certos, quando eu me envolver com as ferramentas certas que faltam no mercado de trabalho. E aí tem muito jovem falar, pô, lá vem um especialista falar que eu tenho que estudar, mas se eu estou desempregado, eu não consigo pagar um curso, né? Ai, Vamos lá. Existe uma coordenação social, sim, interessante no Brasil, mal comunicada, mas existe. Existe o Sistema S, por exemplo, SESC, SENAC, SENAI, SEBRAE, que tem um mapeamento muito bem feito
do que falta em cada região, do tipo de negócio que falta, do tipo de empregado que falta, do tipo de conhecimento que falta. E geralmente essas instituições oferecem cursos profissionalizantes daquilo que falta. Então, buscar conhecimento numa entidade que está relacionada ao mercado de trabalho, que mapeia, é uma forma de você orientar sua agenda para aquilo que falta na sua região, ou de buscar conhecimento para se qualificar para o emprego que está em falta numa região que paga bem. É suficiente? Cuidado, gente. Por quê? A maioria das pessoas despreza, menospreza o que tem de mais valioso num processo educacional, que não é o conhecimento. O conhecimento hoje não custa nada. Tá aqui, ó, eu e o Edson, mais de 1 hora compartilhando conhecimento com vocês de graça. Não custa nada buscar conhecimento. Por que que nós fazemos cursos? Nós fazemos cursos para organizar o conhecimento. Então, se você é aquele tipo de aluno que tem um curso das 3 da tarde às 5 da tarde, você chega às 2h59 para preencher a lista e sentar, você está desperdiçando o cafezinho, o contato com o professor, o contato com colegas que estão na mesma situação que você, mas um está empregado, o outro saiu do emprego, liberou uma vaga. Quando você aproveita o networking, conversa com colegas e fala, pô, eu estou estudando aqui porque eu tenho muita vontade de trabalhar nessa área. Alguém vai falar, pô, eu trabalho nessa área, minha empresa está contratando. Né? Ou você, chegando cedo, você pode colar no professor e falar, pô, professor, eu estou buscando conhecimento para atuar nessa área, mas me parece muito difícil. O professor é a ponte entre os negócios que precisam do conhecimento e aqueles que vão aprender para colocar esse conhecimento em prática. O professor pode falar, cara, participa de um projeto comigo, às vezes um projeto não remunerado, é um projeto acadêmico, mas um projeto que te coloca na roda de fazer algo que vai ser apresentado à sociedade, que vai virar um artigo, um paper, que vai te colocar nesse ciclo do mercado de trabalho. Então, a partir do momento que você busca oportunidades de conhecimento, muitas delas gratuitas, mas que você explora os fóruns, os chats, os cafezinhos, o relacionamento com o professor, se oferece para trabalhar gratuitamente, parece algo tão banal, mas olha, Edson, eu dei mais de 200 palestras sem remuneração antes de começar a cobrar. Eu, durante 10 anos, trabalhei em programa de rádio com remuneração zero. Durante 3 anos, programa de televisão com uma remuneração que cobria meu custo. A gente não trabalha pelo dinheiro, a gente trabalha para mostrar o valor do nosso trabalho e a partir daí vem outros convites. Então, uma das formas de entrar no mercado de trabalho é, cara, você está ocioso, você está sem fazer nada? Faz o seguinte, se é muito bom em alguma coisa, ofereça a sua habilidade em fazer esse trabalho de graça para uma empresa. Fala, você não está contratando? Não, mas puxa, eu estou ocioso. Posso oferecer meu trabalho por 1 semana? Só para você entender como é que eu faço, entender minha experiência, eu aprender um pouquinho, de repente eu ajudo e mostro que posso ser útil. Você encontra uma oportunidade. Então, essa voluntariosidade, ela é muito importante para que você rompa as primeiras barreiras. Por quê? A vida não está fácil para o trabalhador, mas não está para o empresário também. O empresário todos os dias acorda com tremedeira, abre o telefone e vê se apareceu um imposto novo para ele pagar. Mudam as regras, é complexo, ele vive no emaranhado tributário, mas ele não tem tempo de se dedicar para entender quais são as necessidades que a empresa dele tem. Se você sabe resolver problemas de empresas, cara, se ofereça. Se você não sabe, busque o conhecimento de como resolver problemas que as empresas da sua região têm e você vai conseguir essa tão desejada vaga de trabalho e crescimento na carreira. É isso que está faltando para o nosso Brasil. As pessoas confiarem mais nessa coordenação de funções e necessidades e esperar menos que as empresas deem emprego. Né? As empresas mal estão conseguindo lucrar, né? Então, como que vão gerar emprego para quem não é capaz de transformar o lucro da empresa? Mostre que você é capaz, que você vai ter uma oportunidade para você. Eu tenho falado muito sobre isso aqui em lives, em conversas com a galera, porque eu sinto que às vezes a gente entra numa passividade quando a gente está falando de carreira e trabalho, que é assim, eu fiz uma faculdade, portanto, me deveria ser garantido um trabalho, né? Eu estou enviando currículos, portanto, me deveria ser garantido uma vaga. Estou fazendo um curso, portanto, e a gente sabe que o mercado está saturado, né? Então você vai pegar alguns mercados de trabalho, tem muita gente sendo formada, poucas empresas contratando, é um mercado às vezes competitivo em algumas áreas, né? Estamos falando de algumas áreas específicas. Então, o mínimo, né? O sonho, né? Que é me formei, vou conseguir um emprego, ele já não existe mais. Então, às vezes, eu falo muito sobre isso, porque as pessoas têm que jogar tem que jogar conforme a regra do jogo. Só que o pessoal está jogando a regra do jogo dos nossos pais. Entendeu? Exato.
de 2 gerações atrás. Só que você tem que jogar a regra do jogo de agora. Qual é o jogo de agora? Você falou do network, do cafezinho. Isso é muito genial, entendeu? O Brasil, ele tá no segundo lugar, Serba, em pesquisas dos países que mais contratam por indicação. E aí, o que a pessoa lê isso, o que ela pensa? Ai, olha que desgraça, olha como o Brasil tá lascado, olha como tá tudo ruim. Tá bom, beleza, mas essa é a regra do jogo. Então, você sabe que a gente é um país que mais contrata por indicação, como é que você vai fazer para ser indicado? E não é você reclamar na sua casa que vai resolver o problema. Porque, óbvio, num mundo justo, né? Se tudo fosse incrível, maravilhoso e tudo mais, estaria perfeito. Não tá. E vai demorar muito tempo para um dia ficar. Então, que jogo você vai jogar? O jogo da sua cabeça ou o jogo da vida real, né? E parece assim que parece um jogo muito injusto, né? Esse mundo do quem indica, né? Pô, mas eu não tenho um padrinho, né? Não tenho quem abra portas para mim. Sabe que essa questão do contratação por indicação ela é muito mais uma forma das empresas se defenderem da esperteza dos futuros trabalhadores do que o contrário. Porque nós brasileiros, nós não somos cartesianos, né? Do tipo pergunta e responde. Nós somos espertos, no bom sentido da palavra, né? A gente enxerga as nuances de uma pergunta, o duplo sentido de uma pergunta. Então, a gente sabe que num vestibular, por exemplo, numa entrevista, muitas pessoas vão responder não aquilo que é perguntado para elas, elas vão responder o que elas acreditam que o perguntante gostaria de ouvir como resposta. Eu vejo que meu filho está no vestibular agora, está chegando no fim do 3º ano, e a pauta de redação é cuidado para não escrever aquilo que você acha, né, que esperam que você escreva. Faça algo que surpreenda, mas corretamente bem construído. Por quê? Porque a gente tenta ser malandro, mas malandro no sentido de que, puxa, eu vou vencer essa etapa de uma maneira muito fácil, e as empresas acabam simplificando o processo, tipo, já que há formas de fraudar um processo seletivo, há formas de manipular o conhecimento, vamos logo preferir que as pessoas venham por indicação. E aí você não ter um padrinho pode parecer um problema, mas quando você vai buscar conhecimento e tem um bom relacionamento com a instituição de ensino, da secretaria ao professor, ao coordenador, e você se coloca como um aluno disponível, é muito pouco provável que essa instituição não tenha como te absorver, nem que seja como auxiliar no meio acadêmico, para no próximo passo você se apresentar do mercado. Então é muito importante você perceber que ter quem indica está muito mais próximo de quem estuda do que de quem é parente de um político, de alguém que tem um sobrenome importante. Né? Você abre, você costura essas relações ao se mostrar como um aluno mais interessado que a média. E sendo bem sincero, Edson, a média hoje está tão pouco competitiva que não é difícil destacar da multidão. Você simplesmente tem que mudar a regra do jogo que todo mundo está jogando e você rapidamente vai aparecer como alguém diferenciado. Eu tenho um exemplo que eu gosto muito, que foi o meu primeiro estagiário na vida, né? Quando eu trabalhava no grupo RBS, eu palestrava muito na SPM, né? Para falar sobre o mercado de trabalho, sobre conteúdo digital, esse tipo de coisa. E numa dessas palestras eu conheci o professor Renato, de jornalismo, né? Um cara incrível. Aí eu precisava de um estagiário, tinha mandado o famoso lá, manda pro vagas.com, pro Cato e tal. E aí o que aconteceu, o que acontece padrão, chegou 500 mensagens na minha caixa de e-mail. Eu tinha que trabalhar, né? Tinha que ser editor de um site e ler 500 vagas, né? E, pô, eu olhando e falei, cara, tá muito difícil. Eu chamei, sei lá, umas 10 pessoas pra entrevistar, não tava legal. Falei, puta, que tranqueira, né? E aí tava numa dessas minhas palestras, conversando com o professor Renato, né? Tomamos um café, falei, Renato, pô, tá precisando muito de uma indicação de estagiário, cara, tá muito difícil aqui achar alguém e tal. Ele, pô, tem um moleque pra você, tó. Cara, peguei o currículo do moleque, bala, sentei com o moleque pra conversar, incrível. O moleque nunca tinha trabalhado, mas tinha um currículo tão maneiro que eu falei, cara, pô, que prazer vai ser o seu primeiro estágio desse moleque. Esse moleque trabalhou com a gente. Depois que saiu, foi contratado por Globo, foi contratado por algumas grandes empresas de mídia e hoje simplesmente trabalha no Google. Então, tipo assim. Olha, esse é um que não manda currículo, porque ele sempre vai ser convidado, né, por alguém que, pô, tem algum bom nome aí, ele mostra serviço, né, ele demonstra uma vontade de transformar que a maioria não demonstra. Ele vai sozinho, vai no embalo. E começou na sala de aula. Não é que ele tinha um padrinho, um pai. O pai dele não era jornalista, não era dono de um grande meio de mídia. Não, ele era um cara tão esforçado, tão bom no que ele fazia, que o professor reconheceu o desenvolvimento dele. E, portanto, e assim, as pessoas não pensam nisso, mas as pessoas se conversam, né? Sempre que eu tô precisando de alguém para trabalhar, e aposto que você é assim também, você tá conversando com amigos seus, puta, tô precisando de um analista aqui para fazer uma coisa muito específica, mas conhece alguém?
O entendeu? tempo todo, o tempo todo. Fi- É isso, no começo da minha carreira era assim, eu vi o coordenador entrar na sala dos professores, né? Eu era professor em começo de carreira. Pô, quem que pode dar uma aula de estatística? Eu olhava em volta, nenhum professor respondia. Bom, eu já estudei estatística, né, sou professor, eu levantava a mão, eu posso. Ah, quando, tal, definir a data, quando o coordenador saía, meus colegas falavam, cara, você é louco, você vai dar uma aula de estatística, é chato pra caramba, você vai ter que gastar horas preparando essa aula, você nunca deu. Eu falo, não, é o seguinte, eu sei que para dar 2 horas de aula, talvez eu gaste 4, 5, 6 e só receba pelas 2. Mas eu estou resolvendo um problema de uma pessoa que confia em mim. Eu estou resolvendo um problema de um superior. Acho que o dia que essa instituição perceber que quando tiver um problema para resolver, eu estou à disposição, eles podem contar comigo. E foi assim que eu cresci na minha carreira. Não sendo o professor mais brilhante no começo, mas aquele professor que estava sempre à disposição de estudar um pouco mais para resolver um problema que aparecia. Chegou uma hora que eu me tornei o coringa da instituição. Toda vez que pintava uma aula nova, o convite vinha para mim, aí eu escolhia se dava ou não aquela aula. É bom lidar com excesso, com abundância, mas isso é consequência dos atos que a gente teve antes disso, né? Maravilha. Serba, quero agradecer aqui novamente o seu tempo, é muito enriquecedor. Quero aqui fazer um agradecimento pessoal mesmo, né? A terceira vez que gravamos. Acho muito curioso que a gente já gravou em 3 fases de trabalhos meus diferentes, né? Em Pois 3 é. lugares diferentes, de jeitos diferentes. Um prazer enorme poder gravar com você. Acho que a minha admiração cresce cada vez mais. Muito obrigado, mesmo pelo seu tempo. Gosto de falar que tempo é a medida mais preciosa que a gente tem e poder contar com 1h30 do maior especialistas em finanças do Brasil para um humilde canal, para um humilde jornalista como eu, assim, é um prazer muito grande. E quero convidar você para convidar as pessoas para conhecer o seu trabalho, Gustavo. Pô, legal, Edson. Bom, saiba que esse humilde jornalista é um cara que tem meu tempo à sua disposição, porque pelo que você fez até agora na sua trajetória, você é um cara que valoriza muito a sua audiência, respeita demais, busca sempre oferecer a melhor versão dos seus convidados e você pode contar comigo sempre que precisar, tá? Para quem quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho, eu não vou indicar muitos links, mas já está colocado aqui embaixo do vídeo o link para conhecer, se cadastrar na semana, no que seria o nosso conteúdo especial, né, de celebração dos meus 25 anos de carreira, 10 conteúdos encadeados, uma curadoria que eu fiz aí de conteúdo para você poder ter um bom mapa de como construir suas finanças de forma mais saudável. Em breve, devo divulgar a Semana da Inteligência Financeira, que vai ser um período de aprendizado gratuito, mas onde você vai poder baixar ferramentas, utilizar o melhor do meu conhecimento na forma de curso, sem pagar por isso. E também, lembre-se de conhecer a Super Rico, www.superrico.com.br. É um trabalho novo que a gente está trazendo para o mercado, trabalho de planejamento financeiro. A gente acredita que no futuro todos terão um planejador financeiro trabalhando para que os seus serviços financeiros sejam os mais eficientes possíveis, né? Seja crédito, investimento, consumo, e a gente sabe que está transformando a economia com um trabalho muito sério, focado nas necessidades do cliente. Vale a pena conhecer. Mais uma vez, Edson, é um prazer estar com você, com a sua audiência aqui, para compartilhar um pouquinho do conhecimento que eu construí nesses 25 anos de carreira. Maravilha, muito obrigado a todos. Um grande beijo e é nóis. Valeu! Valeu, gente.